Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de estarmos celebrando esta vigília de esperança, de força, de fé e de vida. Enquanto esta noite tantos se alegram em outros lugares, por outros motivos, nós nos alegramos no Autor da vida. Louvemos a Deus pelo dom da fé, porque nem todos a têm. No mundo em que vivemos e nos dias em que estamos, a fé se torna mais preciosa que o ouro fino, porque muitos a perderam e tantos nunca a tiveram. E nós temos alegria, como essas santas mulheres do Evangelho, de corrermos até o túmulo do Senhor para experimentar a força da sua ressurreição. Permita-me só contextualizar a questão do horário. Muitos não entendem porque que já no sábado à noite se canta glória, se canta aleluia e se diz Jesus ressuscitou. Porque o horário litúrgico, ele segue o horário judaico. O dia para o judeu não começa à meia-noite como o nosso. Ele começa às 18 horas. Então, Jesus morre na hora nona, às 3 horas da tarde, 15 horas. Ele é sepultado ainda na sexta. Ele não poderia ser sepultado depois das 18 horas, porque já seria o sábado, o Shabat, o descanso judaico. O sábado começa às 18. Às 18 horas do sábado, no caso hoje, já era o primeiro dia da semana. Quando é que Jesus ressuscitou? No relógio não tem como saber. O que nós sabemos, que ele ressuscita na madrugada do domingo, no primeiro dia. Então, entre as 18 horas de hoje e as 6 horas da manhã, onde começa o dia para o judeu, termina às 18 horas e começa às 6 da manhã, que é a hora primeira, foi nesse espaço que Jesus ressuscitou. Então a igreja, depois das 18 horas do sábado, ela já pode celebrar a vigília pascal. No Evangelho de São Marcos, os discípulos, quando desceram do monte da transfiguração, eles discutiam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Marcos 9, versículo 10. Para quem conhece a passagem da transfiguração, Jesus disse para os seus discípulos não comentar com ninguém o que eles viram, até que Jesus tivesse ressuscitado dos mortos. O que se poderia entender com o termo ressurreição? Porventura, não acontece o mesmo também a nós? O Natal é mais palpável, de certo modo, é-nos imediatamente compreensível. A igreja procura levar-nos à sua compreensão, traduzindo estes acontecimentos na linguagem de símbolo, pelas quais nos seja possível, de algum modo, contemplar este fato impressionante. Na vigília pascal, indica-nos o significado deste dia através de 3 símbolos: a luz, a água e o aleluia. Primeiro, o símbolo da luz que refletimos esta noite. A criação por obra de Deus começa com a palavra haja luz. Gênesis 1, versículo 3. Na ressurreição, Deus diz de novo, haja luz.
O Senhor ressuscitado é a luz do mundo. Com a ressurreição, o dia de Deus entra nas noites da história. Somente esta luz, Jesus Cristo, a única luz verdadeira, é capaz de iluminar o homem por dentro. Por isso, quem não conhece a Cristo vive nas trevas. Ele é a luz pura, Ele é o próprio Deus. Por que é que Cristo é luz? Porque nós acreditamos que Jesus é luz. No Antigo Testamento, a Torá, a escritura do judeu, era considerada como a luz vinda de Deus para o mundo. No Novo Testamento, em Cristo está presente a Torá. Jesus é a palavra de Deus. É por isso que Jesus pode dizer: eu sou a luz do mundo, porque Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Vivendo com Ele, por Ele e nele, nós vivemos na luz. A vigília pascal é a celebração do mistério da luz de Cristo. E o círio pascal, que nós abençoamos a pouco fogo, o fogo novo, esta chama nos traz luz e calor. Verdade e amor andam sempre juntos. O círio pascal arde e deste modo se consome. Cruz e ressurreição são inseparáveis. A igreja antiga designou o batismo como fotismos, como sacramento da iluminação, como uma comunicação de luz, e ligou a ressurreição de Cristo. É por isso que nesta vigília nós temos também a liturgia batismal. São Paulo vai dizer que no meio de uma geração má e perversa, o cristão deve brilhar como astro no mundo. Filipenses 2, versículo 15. Este é, meus irmãos e irmãs, o significado da luz na vigília pascal. Vamos ao segundo símbolo desta noite: a água, o batismo. Água, na Sagrada Escritura, tem dois significados opostos. Primeiro, o mar, a imensidão do mar, o poder antagonista da vida sobre a terra, como contínua ameaça, a qual Deus colocou um limite. Por isso o Apocalipse, ao falar do mundo novo de Deus, diz que o mundo no mar já não existe mais. É por isso que no novo mundo de Deus, o mar não existirá. Capítulo 21, versículo 1. O mar, no Antigo Testamento, e também no Novo, é elemento de morte. E assim torna-se a representação simbólica da morte de Jesus na cruz. Cristo desceu aos abismos do mar, as águas da morte, como Israel passa e penetra no mar vermelho. O mar, o oceano, é um mistério luminoso, não L, com N, um mistério luminoso. Ao mesmo tempo, ele desperta atração e medo. Quando você olha para um oceano, quando você está na praia, você tem vontade ao mesmo tempo de entrar, mas você tem medo que o mar te arraste, te leve. É um mistério do mar. Atração e medo ao mesmo tempo.
Mas a água tem também um outro significado. A nascente fresca, que dá vida, ou também como o grande rio, de onde provém a vida. Sem água, não há vida. A Sagrada Escritura vai nos mostrar a grande importância do poço, lugar onde brota a vida. Um dos textos mais bonitos que irão falar desta água é junto ao poço de Jacó. Aquela conversa, aquele diálogo profundo com a samaritana. Jesus pede água e ele oferece a água viva. Jesus Cristo, do seu coração transpassado pela lança, jorrou sangue e água. É por isso que esta noite, além do fogo, a igreja nos traz o simbolismo da água, a recordação do nosso batismo e a Eucaristia. Na morte, Jesus mesmo se tornou a nascente da água viva. Assim como Moisés feriu a rocha no deserto, e daquela rocha jorrou água, assim do coração aberto de Cristo, do alto da cruz, jorrou o sacramento do batismo. Do seio daquele que acreditar em mim, correrão rios de água viva. Vai dizer o Senhor no capítulo 7 de João, o versículo 38. No batismo, o Senhor fez de nós não só pessoas de luz, mas também nascentes, de onde se brotam água viva. Então nós temos que ser luz do mundo, e o nosso coração tem que ser nascentes de água viva. O primeiro símbolo, o fogo. O segundo símbolo, a água. O terceiro, o aleluia. Quando uma pessoa experimenta uma grande alegria, ela não guarda aquilo para ela. Ela quer contar para a família, ela quer contar para os amigos. Aleluia é uma exaltação. Eu creio e estou feliz por crer. Eu acredito e estou feliz por acreditar. O que sucede quando a pessoa é tocada pela luz da ressurreição, entrando assim em contato com a vida, com a verdade, com o amor? Ela não pode simplesmente falar. O falar já não basta. Ela precisa cantar para os 4 cantos do mundo: Jesus ressuscitou. Na Sagrada Escritura, a primeira vez que você lê que o povo cantou, o primeiro ato de o povo cantar foi depois da travessia do Mar Vermelho. Esta foi uma das leituras proclamadas nesta vigília. O mar se abriu, o povo de Deus atravessa a pé enxuto e eles vão cantar ao Senhor. É um cântico da vitória. Israel libertou-se da escravidão, subiu das profundezas ameaçadoras do mar e renasceram para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos e irmãs, vamos trazer para a nossa vida concreta de cristãos católicos esses 3 símbolos, esses 3 ensinamentos da noite de hoje: o fogo, a água e o aleluia. Que este fogo simbolize dentro de nós
a própria luz que vem de Jesus, para que nós também sejamos luz, para que o nosso coração esteja sempre quente do amor de Deus. Tantos corações se esfriaram, tantos corações perderam a fé, tantos corações se apaixonaram por situações mundanas, abandonando o autor da própria fé. Meus irmãos e irmãs, muitas pessoas abrem mão de participar de transmissões como essa, de momentos de oração como esse. Esta é a missa mais importante do ano, esta é a mãe de todas as vigílias, é a celebração mais importante do ano litúrgico. E muitos abriram mão, porque não podemos estar nas igrejas por causa da pandemia. Então as pessoas, algumas, abriram mão desta vigília para estar em várias lives. Hoje virou moda os cantores fazerem show, e show regado a muita bebida, a muito cigarro, palavrões, e as pessoas trocam o Cristo ressuscitado por este tipo de transmissão. A minha pergunta é: será, meus irmãos, que no fim da nossa vida, será, meus irmãos, que na hora que a pessoa está vendo a morte chegar, seja numa idade avançada, seja acometida com uma doença mortal, seja num momento de pânico, será que essas lives, será que esses cantores, será que a farra, que o churrasco, que a bebida terão o poder de salvar essas pessoas? Terão o poder de elevá-las para o verdadeiro reino dos céus? É por isso, meus caros, que aquele que não encontra Cristo no amor, o encontrará na dor. Aqueles que não cantam um aleluia para o Senhor autor da vida, irão clamar o salva-me no dia derradeiro da sua própria existência. Meus irmãos e irmãs, o mal é sedutor, e quantas pessoas abandonam o Senhor da vida para seguirem pessoas, situações, ocasiões que não lhes podem conceder vida alguma. A bebedeira passará, o churrasco acabará, os cantores também morrerão, e com estas situações e pessoas morrerão também aqueles que não aceitaram Jesus. O Senhor é muito claro: ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que me negar perante os homens, eu também os negarei na presença do meu Pai. Aqueles que se envergonharem de mim neste mundo, eu também me envergonharei deles na presença do meu Pai. É por isso que a Sagrada Escritura nos diz: crê no Senhor Jesus, professa com os lábios, acredita no coração, e tu serás salvo. Queridos irmãos e irmãs, que esta santa vigília nos leve ao coração do Senhor, porque céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Finalizo com Filipenses capítulo 2, o versículo 5 ao 11, que é uma pérola da Sagrada Escritura e que precisa ser relembrada no dia de hoje. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus
uma usurpação. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Acima de tudo, ele deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora do Triunfo, interceda por nós, interceda pela nossa igreja, para que sejamos sempre como aquelas mulheres da ressurreição. Sair pelo mundo, gritando, cantando, proclamando: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é o Senhor. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar nas próprias águas do batismo e nas águas do dilúvio. Prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei meus discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você agora vai pegar o seu copo de água na mão. Levante o copo, que junto com esta água nós vamos abençoar também a água que você está nas suas mãos. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo. E todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras,
e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora do Triunfo, de São José, de São Pedro e São Paulo, colunas da Santa Igreja, por imposição de minhas mãos sacerdotais, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, a alegria, a saúde, a paz, a proteção, a luz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa luz,